E é isso aí, gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores, convidando o nosso ouvinte para sentar na nossa mesa virtual e apreciar o café com a gente. Hoje a gente vai trazer um assunto que vai trazer bastante... a gente tá trazendo bastante coisa polêmica ultimamente, né, gente? A gente tá a fim de treta mesmo, né? Meu objetivo vai ser cancelado nesse podcast um dia. Aí tudo bem, a gente abre um novo, não tem problema. Um dia aí de ser cancelado, Mas como estão, senhores? Mal, e você? Ah, cara, eu não tô mal, não. Eu sei lá, não sei. Então aproveita, que passa. Passa, né? Então tá Passa. bom. Brincadeira. Ouvindo. Sorte sua que só pode ficar bem, né? Já que já tá mal, só pode ficar bem. Melhor pra você. Bem-aventurado aqueles que estão mal, então. Exatamente, que serão felizes. É verdade, bem eu. ele, eu não vou ficar bem, não. Eu vou ficar Eldas. Nossa, que piada ruim. Ruim. Essa foi muito ruim. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, queridos amigos. Por que vocês estão rindo? Eu tô falando sério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Como estão meus amigos, meus amigos? Tudo certo, Eros, tudo certo. Como é que você tá bem? Tá bem, bem? Tô ótimo, graças a Deus. Tô me superando hoje. Bem, tô bem. Muito bem. Tudo certes? Tudo certo hoje. Agora, explica aí, por que nós estamos falando assim? Por que a gente tá falando assim, cara? Bom, vamos lá, né? Um assunto que entrou em voga aí, tá sendo bastante discutido nas redes sociais. E dessa vez a gente pegou a onda, né? Conseguimos pegar a onda ainda no pico. A despeito do que o grupo, né, de militantes, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo também, estão sugerindo uma alteração na linguagem, né, de forma que não existiria-se mais ele ou ela, ou a, mas somente um gênero neutro, né, gênero indefinido. Embora eles falem muito sobre artigo neutro, mas isso envolve, na verdade, um vocabulário totalmente diferente que não tem nada a ver com o português que a gente conhece. Sim. E sem contar também que esse tipo de alteração vai alterar também o sentido, né? O sentido de uma frase, o sentido de um texto, por exemplo. Nós sabemos que no Brasil muitas pessoas têm problemas e dificuldades para interpretar textos, né? Eu não vou citar aqui fontes e pesquisas recentes porque eu não sei, eu não lembro mais. Mas eu sei que nós temos aí um déficit muito alto de interpretação de textos e isso iria ajudar a piorar muito mais a situação. Nada está ruim que não possa piorar, né? Justamente. O principal mote, né, deles é tentar, segundo eles, gerar maior inclusão, segundo através da linguagem, né? E evitar constrangimentos de um modo geral, como por exemplo, né, aqui no Brasil temos um caso que sempre gera muito burburinho na internet, como aconteceu com o apresentador Faustão há tempos atrás, quando ele chamou o artista ou a artista Pablo Vittar de O Pablo Vittar, quando ele se apresenta como a Pablo Vittar, né? E enfim, eu acho realmente um grande burburinho, muito barulho por uma coisa tão simples, né? Eu particularmente não tenho nenhum problema em chamar uma pessoa de outra forma se assim ela desejar, né? Mas eu não vejo com bons olhos essa tentativa forçada de você tratar todo mundo como uma grande massa genérica, né? Eu acho que isso fere muito mais do que inclui as pessoas. Eu acho que o caminho tem que ser outro. E sem contar também que esse tipo de situação forçada, igual você falou, gera muito estresse, gera muito preconceito, né? Então os problemas são muito piores do que a gente tentar ter uma ligação mais próxima com as pessoas que se apresentam de uma maneira e, sei lá, hoje mesmo eu estava vendo um artigo sobre alguns apresentadores de TV que respondem a algumas perguntas, né, sobre a nossa nova geração.
essa geração do mimimi. Nada pode. Por exemplo, se eu tenho uma opinião e eu exponho essa opinião, as pessoas ficam feridas, ficam mordidas, mas é a minha opinião, né? E aí começa esse tipo de situação caótica. Talvez nós já tenhamos falado sobre isso, né? Essa cultura do politicamente perfeito, e é o que vai acabar acontecendo. E, na minha opinião, é algo que não muda em nada, só vai criar atritos e só vai criar dificuldades. Quando você envolve a língua de uma nação, nos vários países de língua portuguesa, isso vai criar muito mais problemas do que ajudar, né? Então, em outras palavras, eu concordo plenamente com você, caro Zato. Eris, mis amigues, que tens a dizer-lhes? Você disse que não teria problemas em tratar uma pessoa da forma que ela gostaria de ser chamada, né? Se fosse a pedido dela, não tenho nenhum problema. Sim. Então me chama de Eros, por favor. Cara, vamos lá. Ué, é um direito meu, não é? Com certeza, com certeza. Então tá. Vamos falar de direitos, né? Quer dizer, vamos falar de sujeitos. O sujeito, seja ele qual for, ele tem sim a necessidade de inclusão e a necessidade de ser aceito. Ah, mas eu não me enxergo dessa maneira. Amigo, você está se iludindo. Você é um ser humano como qualquer outro. Em algum momento, em algum lugar, a aceitação vai te fazer tão bem que você não vai querer outra coisa. Né? Todo mundo que está em busca de afeto, todo mundo está em busca de... E afeto não é relacionamento, tá? A amizade é um afeto. Relacionamentos de trabalho são afetos. Porque não existe nenhum tipo de relação que não seja emocional, a não ser que você seja diagnosticado como um psicopata. Caso contrário, toda a sua relação tem afeto. O desejo de ser aceito e ser incluído, o desejo de fazer parte de algo, é extremamente forte. Para você ter uma ideia, eu não sei se os senhores sabiam que o maior índice de suicídios no Brasil é indígena. O senhor sabia disso? Cara, eu não sabia dessa história, hein? Sinceramente, eu não sabia. Não. Sinceramente. Fonte do IBGE, até 2015, o maior número de suicídios é indígena, homens indígenas. É o maior índice. Para você ter uma ideia, homens indígenas quase superam o total de homens brancos e negros e mulheres brancas e negras juntos. É um número absurdo. Por quê? Perda de identidade. Eu não posso, eu me colocando no lugar de um índio, eu diria que eu não posso seguir a minha própria cultura numa terra que é minha, mas é dominada por outro país. Então, eu não tenho uma identidade, eu tenho que me submeter a uma identidade que não é minha. E logo eu tenho desvantagem nessa sociedade que não é minha. O mesmo acontece com estrangeiros. Claro que a gente não está falando de suicídio de estrangeiros, mas a perda de identidade. Essas pessoas que acabam militando por esse tipo de situação, elas estão em busca, claro, dessa aceitação social. Eles podem dizer que não, porque a sociedade é cruel. Sim, eu concordo. Mas estão tentando mudar a sociedade para que eles também possam se encaixar. Então eu vejo isso como, na verdade, um dever nosso de incluir essas pessoas. Claro que eu não vejo a necessidade de você transformar um idioma por causa de um grupo, porque senão a gente teria uma outra mudança, né? Seria justo a gente fazer uma mudança no nosso idioma, incluindo muito mais palavras de origem africana, como obrigatoriedade de se dizer, né? Exatamente. Ou palavras judias, ou palavras japonesas no nosso cotidiano, palavras chinesas, principalmente as indígenas, porque são parte desse povo. Então, assim, se eu fizer uma mudança por conta de um grupo, eu estaria cometendo uma grande injustiça com todos os outros, né? Sim. Mas um dos ditos para poder fazer essa mudança gramatical é gerar menos discriminação entre as pessoas. Só que isso pode gerar problemas de discriminação. Não sei se os senhores sabiam que existe discriminação positiva também. Um exemplo de discriminação positiva é fila preferencial. É uma discriminação, eu estou discriminando aquelas pessoas, mas para um benefício. Discriminar significa tirar do igual, né? Tirar de um todo
e separar. E esse é um ponto que, inclusive, eu tenho algo a colocar depois, tá? Mas eu falo isso um pouco mais pra frente. E só fazendo um adendo referente aos estrangeiros, né? Acredito que isso ainda seja um problema um pouco menor para eles, porque normalmente o estrangeiro ele escolhe ir para uma outra localidade, né? Então ele vai com um sentimento mais aberto para essa nova identidade que ele vai assumir, por exemplo, né? Sim, Não que parte seja deles. fácil. Parte Diferente, parte deles. E os refugiados? Sim. Tô colocando de um modo geral, né? E mesmo o refugiado, acredito que ele vai com uma mente um pouco mais aberta porque ele tem um propósito para aquilo. Eu não tô dizendo que é fácil, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Eu só estou querendo fazer um paralelo com o indígena. Que no caso dele, ele não teve essa escolha, né? Ele simplesmente, ele perde a identidade dele dentro do território que já era dele. Ele não precisou sair daquele, ele não teve a escolha, nem que por uma situação de, olha, eu estou me refugiando, de mudar de cultura. Foi o contrário. Só esse paralelo que eu queria fazer aqui, antes de deixar você concluir o seu raciocínio. Então eu só vou complementar também. Eu entendo que o estrangeiro, principalmente o refugiado, ele se encontra numa situação muito parecida, menos intensa talvez, ou até mais, dependendo da situação, porque ele está mudando de cultura em nome da sobrevivência. Ou seja, ou eu mudo de cultura ou eu morro. Justamente. Eu acho bem parecido com o caso indígena nesse caso. E só complementando, nós tivemos em 2014, a partir de 2014, né, muitos refugiados sírios, né, na guerra, até mesmo com o Estado Islâmico, em parte do Levante, e a guerra civil, né, contra a presidência do senhor Bashar al-Assad. Então muitos deles, se não me engano, sírios, atravessavam de um ponto ao outro para chegar, se não me engano, aqui, algo assim, e chegar até a Europa, né? E a maioria deles, cara, pegavam ações assim de pequeno porte, quase um suicídio, né? Então, para a família passar por uma situação dessa, cara, a situação ela acabou o limite. Tem que ser não muito existe extremo, mais. Né? Tem que ser muito extremo. É por isso que eu não comparo os refugiados com outro tipo de situação. Mas vamos voltar aqui ao assunto, porque tem bastante coisa pra gente tratar e pouco tempo, né? Seguinte, a intenção, né, de promover essa mudança linguística é gerar menos discriminação. Mas, por exemplo, se eu começo a escrever de uma forma diferente, por exemplo, trocando a letra que identifica o gênero por uma letra X, eu tenho que considerar que a partir desse momento eu estou excluindo os cegos. Porque tem muito cego que usa o celular como modo de leitura de tela que não está preparado para ler o X como definição de gênero, ou como gênero neutro. Como é que se pronuncia esse X no lugar do A ou do O? Entende? Sim. Não tem como. Eu tô gerando um problema de discriminação na tentativa de evitar discriminação. Então você pode perceber que a comunicação, nesse aspecto, é uma coisa extremamente intrínseca a um grupo. Aí eu faço uma pergunta para os senhores: a comunicação ela é fechada para um grupo? Porque se eu uso as minhas regras de comunicação para todos os grupos, alguém vai ser afetado. E muitos grupos, né? E tem mais uma coisa, né? Na verdade, a língua latina já possui um gênero neutro. Ela já possui um gênero neutro. Vamos lá, vamos partir do seguinte princípio. E não é uma racionalização, é realmente a regra das línguas que provém do latim. A gente sabe muito bem que tudo aquilo que não é especial é genérico, certo? Sim. Uhum. Quando você fala, por exemplo, a palavra advogados, ela está abrangendo tanto homens quanto mulheres, certo? Então, para mim poder saber se eu estou falando sobre advogados homens, eu preciso olhar o contexto do texto para saber que advogados, eu estou me tratando a um grupo de homens advogados, certo? Já existe a discriminação positiva nesse caso quando você fala de advogadas. Então, quem é o gênero que, na verdade, é o gênero sobressaltado na nossa regra linguística é o feminino. Eu tenho o homem espécie, ou homem gênero masculino. Quando eu falo mulher, eu já estou me tratando diretamente a um determinado grupo, certo? A um determinado grupo dentro desse grupo maior.
Então, quando eu proponho um gênero neutro, por exemplo, nesse estado, na verdade eu já estou excluindo, na verdade, o gênero feminino, não o masculino. Porque o masculino ele já é genérico. Ele não é o especial. Não há nada de especial em você, por exemplo, deter a palavra no masculino. Ela já faz parte do geral, né? Embora eles pensem que isso é uma forma de uma dominância, na verdade é o oposto. Na verdade é o oposto, porque quando você utiliza o artigo feminino para que você traga ali, por exemplo, uma referência exclusivamente da mulher, na verdade ela está sendo destacada. O grupo feminino está sendo destacado e não o masculino. Entenderam? Osários, um dos principais argumentos para essa neutralização dos gêneros é justamente o que você acabou de falar, visto pela ótica oposta. Por exemplo, se você tem 1000 advogados, 1000. Desses 1000 advogados, 999 são mulheres. Se tiver um homem, a regra gramatical nos obriga a transformar o coletivo no masculino. Logo, há advogados, mesmo sendo apenas um homem. De acordo com a narrativa deles, aí já é uma questão de ponto de vista, só vou apresentar a narrativa, não vou entrar no mérito, diz-se que é uma dominação masculina por ser um homem minoria, que está dominando todo aquele coletivo só por conta de sua presença. A presença do masculino transforma em masculino. É a mesma coisa da regra matemática de sinais, né? Sinais diferentes negativos, sinais iguais positivos. Logo, é como se chegasse um sinal diferente que invertesse toda a equação pelo fato de estar lá. Então, eu não vou entrar no mérito de se isso é certo ou errado, se essa foi ou não a origem do idioma, né? Se bem que todos os idiomas, se você falar do surgimento dos idiomas, a gente vai remeter ao primeiro idioma falado na face da Terra, depois a gente vai remeter às ramificações que isso foi gerando ao longo do tempo. Então, é história demais para pesquisar se esse era realmente o motivo ou não, né? Até porque os conceitos sociais de, abre aspas, dominação masculina, fecha aspas, eles vieram da Idade Média. Eles vieram da Idade Média. Se você for olhar os gregos antigos, eles são uma civilização extremamente avançada no que diz respeito ao trato de gênero, né? Por exemplo, eles tinham papéis sociais definidos, todos seguiam esses papéis. Se eles eram felizes seguindo esses papéis ou não, não sei. Mas os relatos dizem que são o povo da democracia, que com eles funcionava bem, até certo ponto, né? Mas essa é uma conversa para outro episódio. Certamente. Veja bem, a regra linguística do português permite sim que, embora eu tenha um grupo somente de mulheres, se eu estou me tratando sobre a profissão delas, eu diga que é um grupo de advogados, sem necessariamente estar ferindo isso, entendeu? Não é, na verdade, a presença de um homem que faz essa mudança. É uma regra gramatical, a gente pode utilizar. A gente poderia até ter como exemplo o inglês, né, onde você não tem diferenciação. Né? Lawyers é lawyers e pronto. Simples. O que vai mudar é o início da frase, né? Se é he, se é she e assim por diante. Mas a palavra, que se trata da profissão exclusivamente, ela não muda por conta do sexo, certo? Então, na verdade, quando você distingue, neste caso, né, advogada, você está dando um destaque maior para o sexo feminino. Ou seja, na verdade, o sexo que não tem destaque na língua portuguesa, neste ponto de vista, por exemplo, de profissões, é o sexo masculino. Ele não tem destaque. Tá, agora vamos levar isso para um outro lado. Você disse que não teria problema de chamar uma pessoa como ela prefere ser chamada. Não, então você vai voltar a me chamar de Eros naturalmente, correto? Correto. Obrigado. Quando a gente fala sobre isso, existem pessoas que se identificam como não binárias. Ok? Eu vou ser bastante honesto. Não tenho conhecimento profundo para determinar o que seja isso, ou qual é a profundidade disso para o indivíduo que se caracteriza dessa forma, ou que se entende dessa forma. Contudo,
eu entendo que todas as pessoas, independentemente de qualquer tipo de variável social, psicológica ou psicossocial, ela tem o direito de ser respeitada. Sim. Então, eu entendo o movimento, mas eu acho que você propor uma mudança tão severa num idioma por conta de uma inclusão, eu acho algo complicado. Eu acho que a melhor maneira de fazer essa mudança seria no método tradicional. Qual é o método tradicional? Essas pessoas que preferem ser tratadas em gênero neutro, que comecem a falar assim entre si e comecem a expandir, porque é assim que qualquer mudança linguística é feita. Sim. Eu não veria problema, por exemplo, em deixar você fazer com que uma cultura inteira se adaptasse a uma nova cultura emergente. Por exemplo, Uma prova disso, sem querer te cortar, só complementando, eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu tô pensando, falei. é o próprio português. Se você comparar o português de hoje com o de 100 anos atrás, você nota diferenças linguísticas enormes. As gírias, certo? Que são são vocabulário que fazem parte do nosso dia a dia. E, obviamente, por exemplo, as gírias de São Paulo não necessariamente serão as mesmas gírias do Rio Grande do Sul ou do Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado. Muito pelo contrário, eu conheço algumas que até têm sentido totalmente avesso quando você muda de estado. Né? Por exemplo, a palavra trago, né? Por exemplo, a palavra trago, né? Por exemplo, a palavra nervoso, né? Que aqui em São Paulo nós costumamos utilizar para quando algo, sei lá, é legal, né? Pô, aquilo ali é nervoso, né? Tava nervoso. Mudou, agora é brabo. Agora é brabo, né? Então, em Santa Catarina, nervoso, como gíria, tem um outro significado que eu não vou colocar aqui, porque pode ter criança ouvindo. Então, cara, assim, é exatamente dessa forma que eu também penso, né? Não adianta você impor essa mudança, assim, os meios da qual tentam colocar essa mudança são discordantes. Primeiro que você tenta revolucionar a língua como um todo, tentando propor tentando empurrar goela abaixo de todo mundo uma mudança. E aí, voltando, por exemplo, à questão do Pablo Vittar, certo? Uma coisa que já houve um artista no Brasil que resolveu esse problema de uma forma muito simples, que também era transexual, e resolveu isso de uma forma muito fácil. Trocou o nome pra Rogéria. Eu pensei que você ia falar da Roberta Close. Não, eu quero falar justamente da Rogéria, porque ela não fez e perceba como naturalmente eu a chamei de ela. Sim. Porque a regra linguística já me faz automaticamente chamá-la de ela. Embora eu sei que nasceu homem. Olha, eu vou um pouco além. Eu acho que Pablo, lógico que não é o foco do nosso podcast hoje, mas eu acho que Pablo poderia ser chamado de ela sem problema nenhum, desde que não fosse aquela tentativa de mostrar que tem vindo para quebrar paradigmas, até porque chegou muito atrasado. Tem muitos artistas que são homossexuais, por exemplo, eu sou muito fã de Boy George. Uhum. Culture Club. Eu sou fãzaço. Não tenho idade pra isso, mas sou fã. E eu olho Boy George, e se Boy George falar assim, eu sou uma garota, eu vou chamar ela de ela. Ou ele de ela, sei lá como é que é. Mas o que importa é o seguinte: se você que está nos ouvindo, ó, a quebra da quarta parede ficou faltando no outro episódio, hein? Se você que está nos ouvindo for militante, eu vou dar uma dica. Aquilo pelo qual você milita não vai ser aceito se você impor como verdade. Faça isso virar uma cultura dentro do seu grupo e expanda. Isso vai dar muito certo. Porque, por exemplo, eu tô falando isso para qualquer tipo de militância, tá? Por exemplo, eu acho que é errado chamar homem de ele, mulher de ela, cada um pode ser o que quer. Então, dentro do seu grupo, comece a fazer isso, dissemine, sabe? Não jogue a regra, porque tudo aquilo que você tenta impor vai ter resistência. E as pessoas romantizam a luta, quando na verdade existem tantas estratégias para você ser aceito. Por exemplo, o cara é estrangeiro, ele vem pro Brasil, ele fala o idioma dele misturado com o nosso, tudo errado, e a gente abraça. Aí a gente se pergunta, por que a gente tem que aprender o inglês correto para ir para os Estados Unidos e o americano vem para cá pro Brasil falando tudo errado e a gente aceita? É simples, porque se você usar uma pronúncia ligeiramente errada, você pode transformar praia em vadia.
Simples assim. Exatamente. As palavras bitch e bitch têm pronúncia parecida, mas não é igual. Pode confundir a conversa. Aqui no Brasil, se ele falar o praia, você vai saber do que ele tá falando. Exatamente. Apesar de praia ser feminino, né? Ou falar e praia, não sei como é que fala isso agora. Pois é, cara. E bem tá calado hoje, né? Para não ficar, né, apagado aqui nesse podcast de hoje, eu não tenho muito a dizer, né? Eu, sinceramente, não conheço muito sobre o assunto. Não conheço muito sobre o assunto. E não me importei também em correr atrás, porque eu não acredito que isso vá dar certo, né? É claro que eu deixo claro também aqui que eu não desmereço a luta de nenhum tipo de militância, né? Ao contrário, eu apoio. Então, se eles, né, que militam por essa causa, acreditam na causa, que corram atrás, né? Todos são livres para isso. Se eu pudesse dar uma dica, a dica seria a que o Eros deu agora há pouco. Se você quer mudança, comece com o seu grupo, né? Não é impondo, não é criando esse tipo de militância, empurrando a força para que as pessoas abracem a causa, não. Comece com o seu grupo. Aliás, foi redundante agora, né? Quando eu vim morar em São Paulo, por exemplo, no bairro eu prestava atenção na conversa de duas pessoas, né, que falavam em gírias, e praticamente eu não entendia nada. Ou seja, eu não entendia nada, mas não é o meu meio, né? Não eram meus amigos, não eram pessoas conhecidas. Então, que fiquem à vontade para conversar da maneira que eles se entendam, né? Não vejo problema nenhum. Se você quer fazer parte desse grupo, você vai aprender justamente o vocabulário, certo? É isso mesmo. Então é por isso que eu não me envolvo muito nesse tipo de situação, embora eu não acredite que isso dê certo, justamente por causa daquilo que você falou, Zarathus. Existem muitos grupos que seriam prejudicados, e se nós vivemos em um país democrático, levariam anos e anos para que pudesse ocorrer uma nova gramática que pudesse fazer parte do contexto de cada grupo, né? Então é inviável, não acontece. Agora, o que nós podemos dizer é, se essa militância acredita, então que comece junto com os seus a impor essa mudança. Com certeza muitas pessoas que não conhecem, né, vão passar a conhecer e vão gostar, né, vão achar legal e vão fazer. Ou seja, vai atingir pessoas. Então, o que eu digo é, faça, né? Agora, impor, infelizmente, é o pior modo de iniciar aí uma causa, né? E ela não será justa. Outra coisa também que nós vemos que acontece bastante, né? Para quem faz concursos, eu mesmo estudo aí, como já disse outras vezes. Quando nós vamos nos cadastrar em uma banca, né, organizadora de concursos, nós já temos um campo específico com o nome social. Então, se por exemplo eu me chamo, né, aqui Ben Yeshua, eu posso colocar que eu me chamo Eros, ou que eu quero ser chamado de Zarathus, ou Zatos, Azatos, enfim. Nós já temos eu ia falar que eu me senti homenageado, mas você detonou os Zarathus, parabéns, cara. E isso vai entrar pra... Tá na listinha negra, tá? Tudo bem, deixa quieto. Entenderam? Então, assim, nós já temos isso. Eu acho bacana, porque se o fulano de tal, ele quer ser chamado no dia da prova, né, de o fulano de tal ou a fulana de tal, perfeito. Mas aquilo ali não é imposto, é uma opção que você tem, né? A banca organizadora te dá essa opção. Agora, a partir do momento que a banca organizadora, por exemplo, mudar totalmente a estrutura para que você seja obrigado a ter, né, a querer ser chamado de uma determinada forma, ela vai ferir aquelas pessoas que não veem isso com bons olhos, ou que não estão nessa sintonia, né? Que não veem problemas de ser chamado pelos seus nomes, né? Outra coisa também que eu queria dizer, e eu acho desnecessário também, e isso acontece bastante, eu não vou julgar porque é de pessoa para pessoa, né? Já ouvi casos na internet de delegacias que pessoas, né, transexuais e outras mais, chegam para fazer um boletim de ocorrência
E os escrivães, ou, né, os delegados, enfim, não estou falando da classe, né, jamais, eu digo que é a pessoa, né, ela simplesmente não querem chamar aquele indivíduo como ele quer ser chamado, né? Aí eu já vejo de uma forma um pouco diferente, porque é a questão do respeito também, né? Nós somos livres e vivemos num país, entre aspas, democrático, né? Então, se a pessoa quer ser chamada, né? Até porque quando você vai estabelecer uma comunicação ali, né? Não tem nada documentado ainda, né? Você está estabelecendo uma comunicação, eu posso te chamar da forma com que você quer. Agora, se eu vou, por exemplo, preencher um documento oficial, né? Em qualquer repartição pública ou em qualquer empresa privada, né? Qualquer tipo de documento que você vai gerar, não, aí não. Então, se a forma legal é baseada nos seus documentos, que seja assim. A não ser que seja criada uma lei que ele te dá a opção de gerar esse documento, né, da forma com que você queira ser chamado, que é o nome social. Mas já tem. Então, isso é até que eu ia perguntar. Eu não leio sobre... Hã? Quando você se sente... existem já artifícios no Brasil, não sei no resto do mundo, mas no Brasil você já tem meios de você fazer alteração de nome, entende? Claro que assim, não é algo fácil, tá? Não tô dizendo que isso que o cara vai chegar lá no cartório e vai conseguir mudar o nome dele rapidamente, né? Parece que tem que ter toda uma questão de provar que isso causa constrangimento, que isso causa dor na pessoa de alguma forma, mas existem meios para isso, tá? Ah, não, sim. É que eu digo assim, por exemplo, quando você vai estabelecer um primeiro contato, vamos colocar numa delegacia de polícia, ou você vai num cartório para você fazer, por exemplo, reconhecer firma, ou algo assim, né? E aí você dá um bom dia para o funcionário e tudo mais. Ah, eu te chamo de, né, senhor tal. Não quero ser chamado de senhor, né? Tudo bem, eu vou te chamar de você. Mesma coisa com nome, né? Então isso aí pode acontecer, não precisa tirar um barato da sua cara, eu vou falar, não, você é homem, você é o fulano de tal. Não, né? Se a pessoa quer ser chamada, beleza, né? Atenda o seu pedido. Agora, se envolve uma documentação, por exemplo, você vai vender, né? Você vai vender, por exemplo, um território. Território não, é ruim falar território, vamos falar um lote, né? Um lote, uma terreno. Casa, alguma coisa assim, um terreno, justamente. Aqui em São Paulo tem uma palavra chamada terreno, que serve pra mesma coisa. Sério? Como é que é? Ai, como eu gosto de usar mineiro. Desculpem os mineiros que nos escutem, tá? É brincadeira. Eu só gosto de usar esse mineiro em particular. Mas por quê? Eu não entendi. Essa eu não entendi, te juro que eu não entendi. É que você falou lote, você falou território, a gente falou, não, aqui chama de terreno. Ah, não, então, é terreno também. É que o território, na verdade, assim, existia um no Brasil, eu acho que o último foi Fernando de Noronha, como território federal, né? Então, quando eu falo território, é algo muito grande. Eu queria falar de lote mesmo, ou terreno, que seria o lote, né? Seria um lote, na verdade. Você entendeu? Porque território seria uma palavra esquisita por conta de o território federal ser, por exemplo, uma ilha, alguma coisa assim, uma extensão muito grande. Pode ficar tranquilo, né? Era só uma piada ruim. Bora. Então, por exemplo, se você vai fazer um documento, e nesse documento a lei, ela diz para você que tem que ser baseada na lei vigente, que tem que ser assim, né? Agora, se, por exemplo, fulano de tal chega na delegacia e fala assim, né, eu quero, né, me chame de senhor, me chame de senhora, me chame de fulano de tal, me chame de, né, sei lá, beleza, né, vamos conversar aqui pra gente entender o que ocorreu, né, eu posso, agora, a partir do momento que eu, né, vá preencher ali um documento oficial, é diferente, né, não vou citar como deve ser feito, até porque eu desconheço, né, agora que seja baseado na lei vigente, eu acho, não sei se vocês concordam comigo, que o problema da gente ter esse tipo de militância, de ter esse tipo de atrito, é que as pessoas são muito inflexíveis, né, umas com as outras. Então começa a gerar esse tipo de atrito e acaba sufocando, acaba enchendo o saco, pra falar a verdade, entendeu? Com certeza, cara. E aí, só pegando a sua deixa aí, e dessa vez quem vai quebrar a quarta parede sou eu. Se você que tá me ouvindo é militante, o meu conselho pra você é: deixe de ser militante. E você vai entender por quê.
Realmente, assim, a única coisa que eu discordo de tudo que você falou, Ben, é a questão, eu não apoio militâncias. Explico pra você por quê. Normalmente o militante, ele tende a simplesmente repetir algo que ele acredita e que ele acha bom. E esse ponto não tá errado, o problema é que ele só fica nisso. Então, se você é militante, referente a isso, deixe simplesmente de ser militante e passe a analisar o que tudo isso, que essa sua mudança proposta acarreta de um modo geral. Como eu falei, eu não vejo nenhum problema em chamar as pessoas da forma que elas querem ser chamadas. Eu não vejo problema nisso. Só que quando você sugere uma alteração na língua de forma a não haver mais gênero, isso envolve você, na verdade, criar uma língua totalmente nova. Então isso já não seria mais o português. Isso não seria mais uma língua vinda do... Poderia até ter, assim, uma influência latina, né? Mas você estaria jogando fora algo que foi construído durante milhares e milhares de anos, que está extremamente estabelecido na sociedade como um todo, e simplesmente puniria de uma forma muito cruel pessoas muito inocentes que não conseguiriam assimilar esse tipo de coisa. Como muito bem colocou aqui, o Brasil já tem um grande déficit, né, de aprendizado, e de repente você sugere uma alteração tão grande assim na estrutura linguística, cara. Isso é para fazer é para você pegar qualquer livro que você já estudou até hoje para concursos, faculdade, coisa do gênero, e jogar pela janela. E vamos combinar que, cara, você estuda na pré-escola, você entra no fundamental, no básico, ensino médio, faz ensino técnico, curso de especialização, aí você faz pré-vestibular, você vai para faculdade, 5 anos de faculdade, se for médico ainda vai ter residência, especialização. Você estuda por mais de 20 anos para sair da faculdade falando igual o Mussum? Isso não faz o menor sentido para mim. Então, assim, se você defende esse tipo de comunicação, eu não vejo problema em você defendê-la, portanto que faça isso no seu grupo, não há nenhum problema com isso. E isso, o que for bacana disso, vai começar a ser agregado pela cultura de um modo geral. Agora, quando você... Mas aí eu vou te perguntar uma coisa. Talvez seja difícil até que isso aconteça, porque nós temos como exemplo o Mussum mesmo, como você citou, né? Exato, ele tentou impor esse tipo de... Não, eu não tô ouvindo isso. Eu não tô ouvindo isso. Cara, o Mussum, ele tem que ser o patrono do vocabulário de gênero neutro. O Mussum tem que ser o patrono desse tipo de linguagem. Cara, senhores, oi. Eu ainda tenho tempo de trazer alguma informação? Claro que tem, meu cara. Você sempre tem tempo aqui, Eros. Seguinte, são 6 observações, tá? Uhum. São bem curtas, prometo. Não existe só essa forma de neutralização dos gêneros gramaticais, tá? Sim. Existem 5 formas aqui que eles falaram, pelo que eu li no artigo aqui, que eu achei até que interessantes. Claro, que se essa forma for aplicada, eu acho que vai ser agregada principalmente naqueles casos onde a gente não sabe, ou a pessoa prefere não ser tratada por nenhum gênero, porque isso pode acontecer, né? Exatamente. Por exemplo, usar superlativos sem gênero. Ao invés de dizer, por exemplo, todos os presentes concordaram, você pode dizer todas as pessoas presentes concordaram. É uma complexificação do idioma? É. Mas a gente está falando de pessoas, ou seja, tratando de ser humano, né? É uma forma que eles colocaram. Inclusive, nessa expressão, a regra permite que você suprima o artigo os. Todos presentes, concordam? Perfeitamente. É isso não, mesmo. Mas a frase original é essa. O que dá a entender, aqui já analisando a frase, de todos os presentes concordaram para todas as pessoas presentes concordaram, dá a entender de que o problema é com o pronome masculino. Mas vamos seguir. Uhum. Suprimir pronomes e artigos desnecessários, né? Ao invés de falar a Maria nasceu dia 5, fala Maria nasceu dia 5. Que na verdade é uma regra correta do português, já que você está falando de uma pessoa, você não precisa usar um artigo necessariamente, né? É uma regra do português correta, válida, tira o uso desnecessário de um artigo de gênero, né? Usar alguns artigos
usar alguns termos sem gênero que ignoramos. Por exemplo, como o pessoal da Bahia, se você for baiano e estiver ouvindo isso, por favor, comente aqui no nosso @cagregadores no Twitter, ou vai na nossa página no Facebook lá, Café com Agregadores, e comenta na postagem desse episódio se faz sentido para você, tá? A gente ignora muito o D, né? E o lhe. Então, por exemplo, ao invés de falar, nada impede a gente falar assim, ó, essa blusa é da Juno. Ou, como diria um baiano, essa blusa é de Juno. É um pronome neutro. Em Minas Gerais também, algumas regiões se falam assim. Eu, por exemplo, a minha região, a gente sempre falou assim, né? Então, você vê que assim. Eu acho assim, é uma regra do português usada que não agride a nenhum princípio do idioma. Então, eu acho que é uma forma válida. Então, você pode perceber que não é apenas uma militância cega, né? Existe sim uma tentativa de inclusão, eu acho válida, só que é aquele negócio que eu falei no começo. Vamos aplicando dentro de um grupo e vamos expandindo. É a melhor maneira de fazer isso. Exatamente. Eu não sou contra esse tipo de aplicação no idioma, deixando bem claro. Eu também não sou a favor, eu sou a favor de falar da maneira que você acha melhor. Se você acha melhor dentro do seu grupo falar sobre isso dessa maneira, cara, fale, expanda, que assim pode ser que mais gente entenda, abrace a causa e faça. Cara, você quer um erro mais grave, vou colocar assim, do que você errar o nome de uma pessoa? E mesmo assim não acontece? Qual? Você errar o nome de uma pessoa, errar literalmente o nome da pessoa, tipo, por exemplo, de repente o cara de repente se chama Alex, você chama o cara de Francisco, por qualquer motivo, entende? Nossa, então, assim, é horrível. Exato, então isso agride muito mais a identidade da pessoa do que essa questão dos artigos, essa questão de se a palavra termina em O, se a palavra termina em A, sabe? E mesmo assim é um erro perdoável. Eu acho que uma coisa extremamente importante que você, Eros, colocou no começo, que é a questão da aceitação. Então, assim, a pessoa, se ela faz parte de um grupo da qual ela não se identifica com a grande maioria, certo? Então ela já tem que aceitar, ela tem que trabalhar essa aceitação de que, poxa, realmente eu não me enquadro tão bem nesse grupo. Eu não posso forçar todos os grupos a falarem dessa forma só porque me agrada. Ou a falar dessa forma só porque não vai me agredir. Entende? Sim, então, eu acho que todo ser social tem o direito de poder escolher o grupo social que pertence. Por exemplo, não estou dizendo que é certo. Não estou dizendo que é certo. Mas vamos supor que um de nós aqui, qualquer um de nós, tem algum defeito social inaceitável. Eu vou dar como exemplo... Não, eu não vou falar que é tudo inaceitável. Homofobia é inaceitável, racismo é inaceitável. Mas vamos colocar gênero musical, muito mais fácil e menos polêmico. Eu não gosto de rock. Então, eu vou num bar de rock? Não. Eu vou procurar o quê? Eu vou procurar um bar de jazz, que é o que me gosta. Então, vamos embora. As pessoas podem ter essa liberdade de escolher o que querem e para onde querem, né? Eu acho isso justo. Só terminando aqui meus exemplos, Zayt, né? Eles também deixaram mais um aqui, utilizar o gerúndio e voz passiva. Esse eu já não concordo, né? Mas eles disseram assim, ao invés de dizer os estudantes não poderão receber visitas femininas nos dormitórios, optar pela alternativa, não se permitem visitas nos dormitórios. Só que assim está generalizando as visitas, inclusive masculinas. Todas. Então, esse eu discordo, então vamos pro próximo. Mudar a estrutura dos verbos na frase. Isso aqui eu acho interessante, inclusive é uma dica fundamental, porque ela pode mudar o seu comportamento diante da sociedade e pode fazer com que você seja uma pessoa muito mais bem aceita, principalmente na hora de elogiar. A gente sabe que o homem não sabe lidar com a emoção, não sabe elogiar, não sabe fazer nada, né? Uhum. Então, pra você não passar por um idiota, ao invés de você falar, você está linda, você pode elogiar exatamente aquilo que você quer elogiar. Lembra de uma das regras, não lembro o número agora, mas era seja preciso no que diz? As regras do professor Jordan Peterson. Exatamente. Bom momento para usar. Uhum. Por exemplo, você fala, você é uma pessoa linda, ou sua roupa está linda. Você quer elogiar o corpo da pessoa? Fala, seu corpo é lindo. Elogiar diretamente o que você quer elogiar. E não ser genérico, né? Uhum. Eu acho que isso é até válido.
E o sexto elemento que eu queria fazer, são 5 dicas, mas o sexto, que é para finalizar com chave de ouro, é o bônus disso aqui. Tem um caso de um presidente mexicano que, para poder ser aceito, né, para poder ser aceito dentro de toda a comunidade, ele começou a usar, o nome dele é Vicente Fox Quesada. Ele começou a usar isso, não os pronomes neutros, né, mas ele começou a usar a repetição, a redundância de gênero dentro de uma frase. Então, toda vez que ele falava cidadãos e cidadãs. Tudo que ele se referia, ele falava os dois gêneros, né? Uhum. E isso, pela Real Academia Espanhola, é considerado desnecessário, redundante e completamente equivocado no uso do espanhol. Eu estou traduzindo diretamente porque nem sei se todo mundo fala espanhol, etc. Mas alguns comediantes começaram a dizer da seguinte maneira, para imitá-lo, né? Estamos todos e todas muito contentos e contentas, muito felizes e felizes. Ou eles falam, isso verificaram as mulheres e os homens de grande valor, verdadeiras especialistas e verdadeiros especialistas. Eles começaram a satirizar dessa forma. Então, sim, o que eu quero dizer é o seguinte, principalmente no uso público, como a gente aqui nesse podcast, ou como um político em cima de um palanque, eu sugiro o uso correto da gramática, até porque existe uma regra para isso. A gente estudamos muito sobre isso, então todo mundo que está nos ouvindo também estudou para isso, né? E mesmo que você não tenha terminado a escola, você também estudou para isso, para entender a diferença de gênero e que ela não significa que você está sendo dominado pelo sexo oposto. Não, né? Realmente. É uma regra gramatical, ponto final. Vamos segui-la e vida que segue. Agora, se você quiser falar dentro do seu círculo social, fale, não tem problema. A gente aqui vai usar esse, e a aceitação de um grupo geral não vai ser vinda ou advinda através da mudança de algumas letras na sua palavra ou na forma de falar. Vai ser na real preocupação, principalmente você, as eleições estão chegando, então prestem muita atenção nisso, pessoal. O seu candidato ele tem que estar preocupado com o social, não com a gramática. Ele tem que estar preocupado em fazer. Eu sei que no Brasil é difícil a gente identificar quem é que está preocupado com isso ou não, mas vamos tentar fazer um esforcinho maior, porque a gente está vendo ultimamente aí que as pataquadas governistas, tanto municipais, estaduais e federais, têm se alastrado pelo país e feito com que a nossa nação tão bela, rica e forte tenha se tornado uma chacota internacional e local também, né? Exatamente. Cara, para a gente poder terminar aqui, para não ficar muito longo, só concluindo, tá, o que você disse aí, perceba que propõe-se uma língua nova, porque não é uma mudança simples, tanto que se você pegar até as pessoas que tentam propor essa alteração, elas se enrolam na explicação, porque justamente todo mundo já fala o português da forma correta. E o próprio português já tem elementos que permitem esse tipo de comunicação não direta. Eu, particularmente, na minha adolescência, trabalhei com atendimento ao público em restaurantes e lanchonetes e coisa do gênero. E até por não causar desrespeito e constrangimento, quando eu percebia que uma pessoa tinha era um homossexual ou era um transexual, eu excluía, por exemplo, da minha frase senhor ou senhora. Eu simplesmente perguntava, o que deseja? Em que posso ajudar? E você é um pronome neutro, né? A palavra você é um pronome neutro. Exato. Então, assim, nosso próprio linguajar já possui ferramentas para isso. Mesmo assim, não obstante, muitas vezes eu me equivocava. No meio da comunicação, né, eu acabava chamando uma pessoa que devia chamar de senhora de senhor, e mesmo assim ele não se ofendia. Entende? Então, eu acho que existe um esforço muito grande para fazer uma mudança estrutural maior ainda, que só vai piorar a situação, que vai gerar, na verdade, dor em outros grupos, né? E aí gera-se também aquela questão, poxa, se o vocabulário inteiro foi mudado por uma questão de um grupo ou de alguns grupos de pessoas, e os demais grupos, como ficam? Como ficam os grupos dos estrangeiros, como ficam os grupos dos indígenas, como ficam os grupos dos negros, né? Por que não trazer então mais elementos do vocabulário negro para o nosso idioma, tá? Enfim,
Quer dizer, você acaba gerando um precedente para algo que só vai gerar mais bagunça. É por isso que eu convido a pessoa que de repente defende essa questão para ela refletir um pouco mais em quanto isso vai atingir as outras pessoas. A melhor forma dela ser aceita na sociedade é principalmente ela mostrando ser competente, que eu sei que essas pessoas são. Então não é o fato dela ser homossexual, não binária, transexual, homem, mulher, seja lá como essa pessoa se identificar, não é isso que vai fazer dela uma pessoa mais ou menos competente para as coisas. Mas quando ela gera esse tipo de embate, infelizmente ela só reforça justamente o preconceito. Justamente vai reforçar as pessoas que são oposição a tudo aquilo que ela faz. Então, por exemplo, quando você falou do policial ali que às vezes se recusa a chamar o cara assim, muitas das vezes é porque este mesmo policial, e não estou aqui fazendo uma defesa direcionada, mas este policial, ele pode ter recebido durante toda a sua carreira policial muita agressão verbal por conta de grupos que são contra a polícia. Também. Entende? E aí ele vê ali uma situação dele poder revidar, não que seja correto, aquela pessoa provavelmente não tem culpa daquilo. Mas essas militâncias, de um modo geral, atacam muito a polícia. E você sabe, no Brasil é muito comum você ver esse tipo de ataque à polícia e coisa do gênero. Então, você acaba reforçando esse tipo de resistência e esse tipo de situação. Porque é o comum do ser humano. Quando aparece algo que vem contra você, a sua reação natural é você resistir de alguma forma, né? Então, sim, por isso, eu convido as pessoas a parar de repetir discurso militante, tá? E passar a entender um pouco mais aquilo que você está propondo. Pode ser agradável para você? Pode ser. Mas entenda um pouco mais e veja se você não está aplicando às outras pessoas, de repente, o que você sente, talvez nem num grau tão grande assim. Tem coisa muito mais importante para se preocupar do que se a palavra termina com A, com B, com C, com O ou com X. Eu queria falar agora, outra coisa também, vou ser breve aqui no que eu vou dizer, é que eu falo por mim, na verdade, né? Quando eu parei eu sempre gostei de rock, eu gosto de vários estilos, né? Eu escuto modão caipira, o que tiver, cara, música boa eu tô ouvindo, é de momento também. Só que na minha adolescência, eu coloquei na cabeça que eu era roqueiro, cara. Então eu só andava com o pessoal que gostava do mesmo estilo de música, só escutava aquilo ali, conhecia as bandas, defendia e julgava, né, quem pensava um pouco diferente. Depois eu comecei a me envolver um pouco com política, essas coisas e tudo mais. Cara, isso cansa. A gente tem que ser, a verdade, né, a gente tem que ser, tem que pegar, né, aquela informação ali, seja na política, seja no seu estilo musical, e falar, pô, bacana, eu gosto disso aqui, me chama a atenção, é bacana, vou bater um papo com os colegas aqui, mas não tô preso a essa filosofia. Depois que eu gosto de jazz também, né, gosto bastante de blues também, acho muito legal, já fui também em locais que tem samba rock, não sei dançar samba rock, mas é muito legal ver o pessoal dançando, e você vai bater um papo com aquelas pessoas que conhecem um pouco da cultura. É tão bom, cara. Da política, por exemplo, tem vários colegas aí que defendem de uma forma tão exagerada alguns partidos, algumas pessoas. Aquilo ali sabe assim, te deixa um clima muito negativo. Eu digo, assim, hoje, particularmente, eu me vejo tão tranquilo tentando conhecer um pouquinho de cada cultura, tentando entender um pouquinho de cada luta, né? Não desmerecendo quem pensa um pouco diferente. Agora, quando você tem essas certas filosofias que elas tendem a serem empurradas goela abaixo, causa muito cansaço, muito transtorno, muito conflito e não vai levar a lugar algum. Nosso Brasil já tem tanto problema, né? Nós temos, todo mundo sabe que a gente tem muitos desempregados, nós temos pessoas que passam fome sim nos sertões, né, do Brasil. Nós temos a corrupção na política, a corrupção em todos os meios possíveis aqui de empregos no Brasil, de empresas, de órgãos públicos, enfim. Será mesmo que é necessário a gente gastar tanta energia defendendo uma causa tão difícil como essa?
fica aí a reflexão, né? Eu vou completar com mais uma coisa, não sei se os senhores sabem, mas já existiu no mundo a tentativa de se criar um idioma único mundial. Esperanto, né? Se eu não me engano. O Esperanto, exatamente. Já houve a tentativa. A língua nasceu morta. Simples assim. É uma língua que existe, ela é toda estruturada, você tem todas as regras gramaticais do Esperanto, mas nenhuma nação nunca falou Esperanto. Cara, e sabe o que é legal? Eu tive um interesse por conhecer um pouco mais sobre isso aí, e ela já tá disponível no Duolingo, né? Pra quem usa. Tem sim. Tem no Duolingo. Eu cheguei a fazer um módulo, viu? Deixa eu contar um negócio pra super vocês. interessante conhecer, né? Existe um idioma universal. Se chama inglês. Ah, não, mas aí é Convenção, se chama convenção. o que os Arabs quer dizer é o seguinte, que o Esperanto, na verdade, ele foi criado justamente para ter essa comunicação global e não ter tirar essa obrigação das pessoas de falarem inglês, porque beneficiaria certos países, né? Mas foi um ótimo exemplo que o Eros deu, porque assim, o caso do inglês, ele trouxe algo orgânico. Porque os Estados Unidos, a Inglaterra, não empurrou o inglês goela abaixo de todo mundo. Justamente. Né? De forma orgânica, o inglês tornou-se um idioma considerado um idioma global, certo? Embora muitas nações não falem inglês, o Brasil mesmo tem um déficit muito grande de inglês, por exemplo, e justamente o idioma que tentaram criar para ser o idioma global foi o Esperanto. Ele morreu no berço. Ou embora seja, totalmente estruturado. Orgânica é melhor que forçado. Com certeza. Agora, essa questão do Esperanto também a gente não vê também nenhum tipo de apoio, né, para que seja crescente, né? A questão do inglês ou qualquer outra língua, você tem uma estrutura muito maior e melhor para você seguir. Esperanto, sei lá, não consigo nem criar uma linha de pensamento sobre isso, porque é bacana o intuito, mas a gente não vê nenhum tipo de apoio, né, para que isso desenvolva. Eu sei que existem comunidades, né, pessoas que gostam e entram nessas comunidades para terem esse contato por diversão, é legal, né? Eu sei que existe agora, né? Gostam de falar Esperanto e falam Esperanto entre si, não ficam forçando o Esperanto goela abaixo do resto do mundo. Cara, e isso mesmo que você está dizendo agora que contrasta com essa militância, né? Exatamente. As pessoas gostam e fazem parte, né, justamente das pessoas que gostam daquilo. Simples. Então, senhores, muito obrigado por corroborar a minha razão no que eu disse. Não é de que é melhor que forçado. Justamente. Agora, senhores, antes que a gente termine aqui, eu quero citar duas frases, tá? De um grande pensador que foi um dos primeiros a criar essa como é que eu posso dizer, Zara? Dá uma ajuda aí. Linguagem de gênero, sei lá, não sei. Essas frases Idioma é o seguinte. Isso. A frase é a seguinte, a primeira delas. Todo mundo vê os porres que eu tomo, mas ninguém vê os tombes que eu levo. Tá? Reflita sobre isso. E a outra é que eu pensei que hoje fosse sexta-feira, né? Eu tava alegre que hoje é quinta. Mas já que, né, essa frase aqui, quem, né, ouvir em qualquer sexta-feira, né, que venha por aí, é o seguinte: eita, negado, hoje é sexta-feira, fim de semana por aí. Marcante. Justo. Marcante. Quem falou que a gente não é cultura, né? Não é? É isso aí. Nossa, bom, então da minha parte é isso, isso, senhores. Né? Da minha parte é isso. Vamos encerrar por aqui, senão vai ficar bastante longo esse podcast, né? Ih, legal. Já tá longo. Ó, seguinte, então tá bom. Eu vou começar me despedindo agora. Toda vez que vocês começam, eu vou começar me despedindo agora. Então é o seguinte, galerinha do bem, galerinha do mal, seja qual galerinha for que nos escuta, não se esqueçam. Facebook, procure lá por Café com Agregadores. Não se esqueçam. Twitter, @CAgregadores. Você vai achar a gente lá, tem todas as nossas postagens.
Em breve a gente vai começar a postar mais coisas também, tá? Não esqueçam, álcool em gel, mas não no café, como eu vi recentemente, põe só na mão. Máscara no rosto, não no queixo, pelo amor de Deus, use filtro solar porque o sol aqui tá pesado, né? E lembre-se, quando você conhecer alguém, uma pessoa nova, né? Que as que você já conhece não conta, mas conhecer alguém novo, pergunta como gostaria de ser tratado essa pessoa, como gostaria de ser tratada essa pessoa. Senhor, senhora, você, tu, guri, guria, sei lá, não importa. Pergunte, evite equívocos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, senhoras e senhores. Boa noite, cara amigo Eros. Zaros, foi muito importante aí o nosso bate-papo hoje, tá? Eu confesso aí que... Confesso não, já falei várias vezes que eu não busquei muito sobre o assunto porque não me chama a atenção, né? Mas hoje, batendo um papo com os senhores aí, eu vi que isso é algo muito importante, é bom nós estarmos por dentro do assunto, né? Foi muito gratificante aí a gente criar essa linha de raciocínio, né? Que os ouvintes nos perdoem caso não concordem com alguma coisa. É importante também que não concorde, que concorde. Se quiserem expor, fiquem à vontade. Vai xingar nós no Twitter, aqui, né? Justamente. O bate-papo aqui, como nós já dissemos sempre, é algo para fazer pensar, né? Tanto pra gente também. Então nós não somos donos da verdade, nós estamos aqui... É um exercício, né? É um exercício, justamente. Então, assim, tudo baseado no respeito, tudo baseado na ética. A gente brinca assim, é legal isso aí, né? Nenhum tipo de comentário vai ser para denegrir a imagem ou o pensamento de ninguém. Quero mandar um abraço aqui para todos os policiais que estiverem nos ouvindo. É um grande trabalho. Medo não, cara. Isso aí é respeito, porque nós sabemos Eu sabia que você ia falar isso. que nós sabemos que existem muitas pessoas boas por aí ralando muito, né? Sofrendo bastante, porque é um trabalho muito estressante, né? E tem que ser reconhecido sim, porque se eu ou você ou qualquer outra pessoa anda na rua hoje nos sentindo seguros, é claro que a gente não tem aquela segurança que a gente merece, por isso é algo do Estado, né? Isso é algo que o Estado tem que prover para todos, inclusive para eles também. Porque para nos dar a segurança, eles têm que ter a segurança também. Então quero mandar um forte abraço para toda a classe da segurança pública aí no Brasil, né? É um trabalho muito importante e estamos aí. Um abraço a todos, senhores. Beleza, cara. Bom, eu vou encerrando por aqui também. Obrigado pela presença de vocês. Realmente o papo foi bem bacana, foi bem interessante na minha opinião. E é isso. Se por acaso alguém se ofendeu com algo que eu disse, eu poderia pedir desculpas, mas eu não quero. Então, a gente vai ficando por aqui. E na próxima quinta-feira a gente grava um novo episódio que vai pro ar no final de semana para vocês ouvirem. Olha, finalmente ele falou qual é o dia da gravação. Agora deixa, vamos lá. É que o Ben deixou a deixa. Qual foi? Ah, lembrei. É verdade. Olha, passou desapercebido. Lembrei, passou mesmo, beleza. cara. É sobre a frase do Mussum. Grande Mussum. Agora já sabe. Pronto, já tem um easter egg no nosso episódio. Exatamente. Então, se você não segue, dá uma olhadinha lá e comenta se você ouviu até aqui para falar do nosso easter egg. Mas agora é o seguinte, né? Isso não quer dizer que todas as gravações são no mesmo dia. Não. Você já entregou. Para de ser misterioso, já entregou. Vamos lá. Gente, fiquem com o que há de mais sagrado. Falou, pessoal. Agora só uma pergunta aqui pro senhor aqui. A gente vai aprender Esperanto ou Swahili? Sobre o quê? Swahili. O quê? Swahili, porque a gente vai ter que montar nossa pequena comunidade também, né? Já que todo mundo pode falar o jeito que quer. A gente poderia, por exemplo, criar alguma coisa. O que você acha do Superanto? Superanto? É um Swahili com Esperanto? Boa. A gente pode trabalhar. Boa. Então beleza. Vamos combinar. Tá certo. Demorou.
Cacildos.